E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção de geografia, semana 5, primeiro ano. A primeira questão: por que podemos afirmar que a deriva dos continentes, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, os terremotos e os tsunamis passaram a ser mais bem compreendidos a partir da teoria das tectônicas de placas? Então vamos lá. Sua teoria das tectônicas de placas, ela explica como a dinâmica interna da Terra é responsável pela estrutura da litosfera. Então, a litosfera ela constitui a porção sólida, superficial da superfície da Terra, sendo subdesenvolvida em várias placas tectônicas. Então, as placas elas movimentam-se de forma convergente, ou seja, a aproximação, ou divergente, que seja afastamento, ou até de forma tangencial. Então, as ações do tectonismo, opa, quase que não saiu. Então, novamente, as ações do tectonismo provocam alterações do relevo e assim vai constituindo cadeias de montanhas, fossas oceânicas, tsunamis, vulcanismo e terremotos, certinho? Então vamos lá para a questão número 2. Sobre a falha geológica de San Andreas, localizada na Califórnia, podemos afirmar que ela é resultado dos intensos terremotos que assolam a região. B. Sua origem está relacionada ao movimento de colisão e soerguimento entre duas placas tectônicas. C. Sua formação não possui relação com a tectônica de placas, uma vez que ela se manifesta apenas na superfície terrestre. E a letra D. Ela se formou graças ao movimento de deslocamento tangencial entre duas placas tectônicas. A resposta, pessoal, vai ser letra D. Certinho? Então, por quê? Porque as falhas geológicas elas são formas de relevo que se originam graças ao tectonismo e formam zonas de grande estabilidade. Então, elas constituem-se assim como um movimento de afastamento entre duas placas tectônicas distintas que ocasiona o distanciamento direto ou tangencial entre elas. Então, no caso da placa que estamos falando, no caso da falha, melhor, geológica de San Andreas, a sua formação ocorreu em virtude do movimento de afastamento tangencial entre as placas norte-americanas e as do Pacífico. Certinho? Então vamos lá para a próxima. Então vamos lá para a questão número 3. Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra, que atuam de forma lenta e prolongada na crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. Aí temos alguns: o A, movimento tectônico; B, heterogênese; o C, vulcanismo; D, desmoronamento; e o E, erosão. A resposta deve ser letra A, movimento tectônico. Por que o movimento tectônico? Porque o agente interno de transformação do relevo, que é o grande responsável pela formação de falhas e dobramentos, além de produzir deformações sobre o relevo, tais como as cadeias de montanhas, e é o tectonismo. Então, as principais ocasiões de transformações estão relacionadas ao afastamento ou, por outro lado, o encontro entre duas placas. Vamos para a questão número 4. Observe a imagem abaixo. Então vamos lá.
Na composição apresentada, temos a formação do basalto, através da solidificação do magma. Sobre essa composição superficial terrestre, podemos dizer que ela sofre constantemente interferências. A. Somente dos agentes endógenos. B. Somente dos agentes exógenos. Letra C. Dos agentes exógenos e dos processos erosivos. D. Tanto dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos. Qual é a resposta? A resposta vai ser letra D. Por quê? A formação rochosa ilustrada, como vocês podem observar na figura, ela é o que ela tem como origem, as atividades vulcânicas, que vem a ser o quê? Vem a ser um processo endógeno ou interno de transformação do relevo. No entanto, assim como toda a superfície terrestre, essa formação está propensa a intervenções oriundas de elementos como a água, o vento, o clima e outros, que são agentes externos ou exógenos. Então podemos dizer então que tanto os agentes internos como os agentes externos interferem na transformação desse relevo. A próxima. Se na crosta terrestre, a camada externa, são encontradas rochas relativamente leves, constituídas principalmente por silício e alumínio. Então, essa camada apresenta uma espessura variável sobre os continentes, varia de 20 km a 70 km. A espessura máxima verifica-se nos locais sob as montanhas e sobre os oceanos, onde predomina o silício e o magnésio, varia de 5 a 15 km. Certo? Então, sobre a composição da crosta terrestre, é possível afirmar que, letra A, apresenta apenas 2 dos 3 tipos de rochas existentes, magmáticas e metamórficas, uma vez que as rochas sedimentares só podem ser encontradas no manto terrestre. Letra B, a maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas, que podem se dividir em extrusivas e intrusivas. Letra C. A maior parte da crosta terrestre é formada por rochas sedimentares, uma vez que elas constituem o solo através do processo de sedimentação dos demais tipos rochosos. E a letra D. A crosta terrestre apresenta apenas um tipo de rocha, pois se trata de uma camada homogênea. A letra A, como vocês estão vendo aqui, que fala, apresenta apenas 2 ou 3 tipos de rochas existentes. A letra A ela está incorreta, porque a crosta terrestre apresenta os 3 tipos de rochas existentes, magmáticas, ou metamórficas e sedimentares. Certo? A letra B fala o seguinte: a maior parte da crosta terrestre é formada por rochas magmáticas que pode se dividir em extrusiva e intrusiva. Essa aí, de fato, está correta. Cerca de 80% da crosta terrestre é composta por rochas magmáticas que variam entre intrusivas, que se formam na superfície em função do vulcanismo, e intrusivas, que se formam no interior da Terra. Mas vamos ver lá. A C, a maior parte da crosta terrestre é formada por rochas sedimentares, uma vez que elas constituem o solo através do processo de sedimentação dos demais tipos rochosos. Letra C, essa aí. Não, essa aí é incorreta. Por quê? É até verdade que o processo de sedimentação das rochas ajuda a formar os solos, que, consequentemente, são majoritariamente formados por rochas sedimentares. Entretanto, os solos não formam a maior parte do volume da crosta terrestre. E a letra D, que fala o seguinte: a crosta terrestre apresenta apenas um tipo de rocha, pois se trata de uma camada homogênea.
Incorreta, a crosta terrestre é composta por todos os tipos de rochas. Está longe de ser uma camada homogênea, por apresentar uma composição variada de formações rochosas e minerais. Então, pessoal, até a próxima aula.